Filipenses capítulo 3, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 4. A palavra diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, a fim de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Salomão se tornou um homem de sabedoria e também um homem de entendimento. Porém, porque tomou muitas mulheres pagãs e adorou os seus ídolos e construiu lugares para o povo adorar ídolos, perdeu a sabedoria e entendimento que Deus lhe dera. Ele se tornou muito insensato e prejudicou o seu reino. Tal história indica que Deus, nas medidas que toma para o seu povo, é muito rígido. Não devemos esquecermos de que tudo o que fazemos é como semear uma semente. Haverá um resultado, uma consequência do que semearmos. Até mesmo uma pequena negligência produzirá um resultado. Portanto, temos de aprender a temer a Deus. É verdade que Deus é amoroso, amável, cheio de graça, cheio de perdão. No entanto, Ele também é o Deus justo. Se não agirmos da maneira que Deus quer que hajamos, Ele não terá oportunidade de habitar em nosso coração. Nossas ações, nosso comportamento afetam a maneira como Deus lida conosco. Precisamos aprender a lição de não dizer uma palavra errada ou uma palavra ociosa. Somos pessoas que estão nas mãos de Deus, até mesmo no próprio Deus. Temos de aprender a ser cuidadosos, até mesmo nas pequenas coisas. Hoje somos reis que reinam com Cristo. Nossas intenções, desejos, caráter, hábitos e comportamento afeta o desfrute que temos de Cristo, nossa comunhão com Ele. Porque somos reis. Perder o desfrute de Cristo significa que perdemos o desfrute mais elevado de Cristo. Isso fará com que percamos nossa realeza. Por isso devemos ser cuidadosos, até mesmo nas coisas menores. Devemos andar segundo o Espírito em tudo. É o que Romanos capítulo 8, versículo 4 diz. Salomão caiu por se entregar à concupiscência ao amar muitas mulheres estrangeiras. Salomão foi muito insensato por ter tantas mulheres e concubinas. A queda de Salomão também se deveu a ter abandonado Deus, que lhe apareceu 2 vezes. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. E ter adorado ídolos gentios, seduzido mulheres estrangeiras que amava. Como resultado da queda de Salomão, o castigo de Deus veio. Deus levantou Hadade, o Edomita, para atacar Salomão. Levantou Rezon, rei da Síria, para se tornar outro adversário de Salomão. E levantou Jeroboão, um servo de Salomão, para se rebelar contra ele. A morte de Salomão, após reinar sobre todo Israel durante 40 anos, ocorreu numa atmosfera de desilusão sombria. Sua glória caiu como a flor da erva. E a sua carreira esplêndida se tornou vaidade de vaidades, como ele tinha pregado em Eclesiastes 1 e 2. Com o dom da sabedoria que Deus lhe deu, o desfrute que Salomão teve da boa terra dada por Deus alcançou o nível mais elevado. Porém, uma vez que tinha uma estatura anã na maturidade da vida espiritual, ele foi separado do desfrute da boa terra no plano de Deus, porque se entregou sem qualquer restrição à concupiscência sexual. Isso fez com que ele e os seus descendentes perdessem mais de 90% do reino e fez com que o povo eleito de Deus sofresse divisão e confusão no seu meio ao longo de várias gerações. Ele perdeu a terra dada por Deus e se tornou cativo nas terras estrangeiras de idolatria. A nação de Israel ainda sofre devido ao fracasso de Salomão. Que advertência, que alerta isso deve ser para nós. Devemos ser cuidadosos. Até mesmo um pequeno fracasso no que diz respeito a entregar-se à concupiscência pode danificar a igreja e pode matar os aspectos esplêndidos da igreja. Esse exemplo de Salomão é uma advertência para cada um de nós. Mostra como é possível começarmos muito bem na carreira com Deus, na carreira cristã, termos um começo e às vezes termos um meio, mas não ter um fim adequado, isso joga tudo a perder. Por isso não podemos ficar impactados nem impressionados com nenhum tipo de resultado, por mais esplêndido que seja.
tanto nosso quanto das pessoas. O que temos que fazer é continuar cuidadosamente seguindo o Senhor, passo a passo, no temor do Senhor, com simplicidade, correndo essa carreira, essa jornada, de maneira diligente. Não podemos estar gastando toda a nossa energia atrás de um resultado agora, imediato e grandioso. Isso é perigoso para nós. Precisamos aprender a seguir o Senhor passo a passo, sempre no compasso do Senhor, buscando uma vida com Deus, não querendo ser aprovado pelos homens e nem ser visto por eles, mas procurar, com temor diante de Deus, ver o que Deus pensa a nosso respeito. Como tem sido a nossa pessoa diante de Deus, como tem sido a nossa obra. Por mais que a nossa obra possa ser boa, mas se a nossa pessoa já não está sendo aprovada por Deus, consequentemente tudo o que fizermos será reprovado por Deus. O mais importante é sermos achados aprovados diante de Deus. É impressionante, forte demais a experiência de Salomão. Um homem que foi extremamente abençoado por Deus, teve sabedoria diante de Deus no seu começo, orou pelo motivo certo, o objetivo certo, pediu sabedoria a Deus porque ele queria governar a nação de Israel segundo a justiça de Deus, e ele conseguiu tudo isso maravilhosamente e cresceu e teve o resultado mais elevado do desfrute de tudo que Canaã é e significa. Naquela época, o reino de Israel prosperou como nenhuma outra época, mas a nossa visão que ele talvez teria terminado bem a sua carreira diante de Deus, mas a Bíblia mostra o contrário disso. Quem somos nós para julgar o rei Salomão? Nós estamos aqui apenas para enfatizar os acontecimentos e saber que Salomão tem o seu lugar diante de Deus, tem a sua história diante de Deus. Mas a Bíblia mostra para nós que ele teve falhas. Em algum momento da sua vida, ele deixou as coisas do mundo entrar no seu coração, as coisas que contaminam o homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Com certeza Deus é amoroso, é amável, cheio de graça, cheio de perdão. Mas quando se trata da nossa comunhão com Deus e do nosso serviço a Deus, Deus ele é muito rigoroso. Com certeza Ele vai estar avaliando frequentemente a nossa pessoa e nos medindo, esquadrinhando os nossos corações. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada coração. O coração é a terra que ninguém pisa, mas Deus pisa nessa terra, Ele conhece. O Espírito de Deus ele penetra o nosso ser mais íntimo, o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Então Deus no seu serviço, Ele é muito exigente. Nossa vida com Deus, Ele é muito exigente. Com certeza, quando se trata de quando verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado, às vezes estamos meio que distante de Deus, nos arrependemos e voltamos de coração, o Senhor nos perdoa, Ele nos reconcilia com Ele mesmo, somos cobertos com o sangue de Cristo, mas para servir a Deus, nós precisamos ser mais aperfeiçoados em Deus, conhecer mais a Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus. O requisito mais forte do serviço a Deus é deixar o Espírito de Deus nos encher, nos guiar. Porque a obra de Deus ela é feita por meio do Espírito Santo de Deus. Ela não é feita pela inteligência do homem, nem entendimento do homem. Nós precisamos ter consciência desse fato espiritual tão importante. E não precisa muita coisa para nos distrair. Às vezes é uma pequena coisa. Às vezes estamos numa comunhão com os irmãos. Uma fração de segundo, o inimigo vem, semeia uma distração na nossa cabeça. Às vezes estamos tendo comunhão com Deus, orando. Vem pensamentos dispersos, nos tirando da presença de Deus. Então é muito fácil cometermos erros. Por isso nós temos que estar sempre no temor do Senhor, buscando a vontade de Deus, que é a obra de Deus, é Ele que faz. Apenas somos seus serviçais, os seus servos, os seus mordomos, e Deus quer nos usar como seus dispenseiros, seus canais, que nós possamos concluir a nossa carreira cristã com fidelidade ao Senhor, sendo aprovado por Deus até o fim. Que o nosso começo possa ter sido bom, a nossa trajetória agora possa estar sendo melhor ainda e que nós possamos fechar a nossa carreira, completar a nossa carreira de uma maneira excelente em Cristo. Como diz Filipenses capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás
e avançando para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, amados irmãos. Você tem uma carreira brilhante. Deus quer completar essa história brilhante em sua vida. Dependa do Senhor. Veja o que o Senhor quer, porque eu tenho certeza que Deus, Ele revela os seus segredos para aqueles que são íntimos dEle, que estão abertos para Ele, que o amam. Eu paro por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima.